Senhor, onde estou? Naquela tarde de domingo de 1992, estava a caminho da prisão. Não sabia para onde seria levado, apenas que era o trajeto da cadeia, o rumo do cárcere. Minhas pernas tremiam, meu coração palpitava, mas segui calado na viatura que disparava em alta velocidade. Apesar do clima fora de controle, havia paz no meu interior. Em um descuido, o policial à minha esquerda deixa cair as algemas sobre os meus pés. Os policiais se mostravam nervosos, tensos e descontrolados. Eu não conseguia enxergar direito. Só sentia a indignação. Pensava onde a minha família estaria naquele momento. Pensava em Esther e Viviane, no meio da rua, desesperadas. Pensava na igreja. Pensava no nosso povo. Pedia para Deus me guardar. Pedi para Ele proteger a mim e a minha família. Quem seria capaz de enfrentar uma situação desta sem a proteção de Deus? Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Mesmo sozinho numa batalha perdida, o profeta Eliseu tinha consigo tropas maiores e mais fortes do que um exército inteiro, com forças militares imbatíveis, sob o comando do rei da Síria. Era um exército de cavalos e carros de fogo somente possível de enxergar com os olhos espirituais. Era preciso ver o invisível. Os provérbios do rei Salomão revelam Deus como escudo para os que caminham na sinceridade. Escudo, defesa, auxílio, amparo. A sinceridade sempre foi um dos pilares do ofício da Igreja Universal. Desde os primeiros dias de evangelização, no fim dos anos 1970, eu sempre repetia aos pastores que o sustento da nossa crença deveria ser a honestidade diante do povo e, principalmente, diante de Deus. Eu mesmo sempre fui assim. Odeio fingimentos, farsas, falsidades. Eu largaria minha profissão de fé como pastor ou bispo se, um dia, tivesse que apelar para emoções ou sentimentalismos hipócritas para garantir membros na igreja. Pastores que choram no altar apenas para comover quem lhes assistem. Verdadeiros artistas que fazem qualquer papel. Ora são mocinhos, ora são bandidos. Isso me provoca furor. Fico com raiva mesmo. Raiva de quem usa esse artifício sensacionalista e barato para manter abertas as portas do seu templo ou de sua congregação. Eu não abro mão disso. Meu ministério e a minha vida pessoal foram e sempre serão regradas pela sinceridade. Quem me conhece de perto sabe o que estou falando. A verdade acima de tudo, custe o que custar, mesmo se, em um primeiro momento, isso possa significar perdas para a igreja, de membros, de ofertas e seja mais o que for. Não importa. A verdade liberta e a fé sincera nos assegura a volta por cima. Sempre foi assim comigo ao longo destas décadas de disposição à obra de Deus. Caminho na sinceridade, como afirmou Salomão. Por isso, eu confiava na proteção divina mesmo em meio a toda a truculência daquela detenção injusta e cruel. Após me prenderem na rua, a primeira parada da viatura foi no DEI, o conhecido Departamento Estadual de Investigações Criminais. Um caminho de 20 quilômetros que foi cumprido em poucos minutos. Estava de terno cinza, camisa branca e gravata vermelha. A mesma roupa com a qual tinha feito a reunião em Santo Amaro. Desceram-me da viatura e me empurraram para dentro do prédio da polícia. Nos poucos passos que dei em direção à porta de entrada, vi um cinegrafista com o colete de uma das principais emissoras de TV no país. Era a única equipe da imprensa no local. Estranho, não? Somente dentro do prédio me informaram que havia um mandado de prisão para mim. Minha cabeça ia longe. Pedido de prisão? Como assim? Qual era a base legal? Como um juiz teria autorizado essa decisão? O que poderia justificar a minha detenção? O que aprontaram desta vez? Muitas perguntas estavam sem respostas. Permaneci horas sentado numa das salas de investigação do DEC, mudo. Percebi uma movimentação contínua. Eu, que sempre zelei por pagar as contas em dia, que tinha pavor somente em pensar em atrasar pagamentos, estava preso, algemado como se fosse um marginal perigoso. De repente, outros policiais me informam que seria enviado ao distrito onde me manteriam trancafiado pelas próximas semanas. Cheguei quase no início da noite à delegacia de Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Avenida Dr. Gastão Vidigal, 307. 91º Distrito Policial. Este era o endereço onde viveria meus 11 dias de castigo.
Era lá que viveria os 11 dias mais terríveis da minha vida. 11 dias de solidão. Um antes e um depois. Meu Deus, o Espírito do Altíssimo haveria de me guiar neste deserto. Eu clamava por uma luz no inferno de escuridão que tomava conta daqueles momentos. Na porta da delegacia, desci escoltado e novamente empurrado às pressas por investigadores da Polícia Civil. Eram 2 homens que faziam questão de demonstrar as armas presas na cintura. Caminhamos até a última porta do corredor principal do distrito. Um portão de ferro separava o saguão do corredor das celas. A separação da vida em liberdade para a angústia da reclusão. A fronteira que distingue o cidadão de bem dos que se entregam à marginalidade. A honra desfeita. A dignidade lançada na sarjeta. O portão de ferro se abriu para mim. Senhor, Senhor, onde estou? Indagava-me, em pensamento, sem parar. José havia sido preso. Jeremias lançado nas celas de um calabouço. Daniel encarcerado numa cova. Pedro sofreu as aflições de virar prisioneiro. A igreja perseverou em oração e uma luz resplandeceu na cadeia. Paulo e Silas foram jogados na masmorra e açoitados. A prisão tremeu quando eles oraram. Como reagir, à luz da fé, ao se tornar personagem de um drama real? As 4 celas estavam lotadas. Mais de 20 presos abarrotavam o espremido espaço. Vi a cela onde passaria a minha primeira noite atrás das grades. Entrei. Foi inevitável. Meus olhos percorreram o ambiente sufocante. Tudo era sombrio, sem janelas, luz, sol, sem céu. O ar pesava. O cheiro forte incomodava. Foi possível entender a revolta da população carcerária no Brasil. Estava de pé, meio imóvel, como se parado no tempo. Ainda na cela, alguns presos me reconheceram. Bispo, bispo, grito um dos carcereiros. Ele avisa que preciso conversar com o delegado responsável do distrito, Darcy Saci. Educado, me falou sobre as regras de funcionamento da cadeia e as normas de conduta dos presos. Abaixei a cabeça e concordei com tudo, sem questionamentos. O delegado tentou me confortar dizendo que a justiça era assim mesmo. Nem sempre funcionava como deveria ser. Olhei bem fundo para ele e disse que enfrentaria tudo aquilo de cabeça erguida porque tenho fé no meu Deus. Fui levado de volta à carceragem. Não havia lugar para dormir. As camas já estavam ocupadas e o chão, tomado de colchões. A cela era para presos com ensino superior. O chefe dos presos se aproximou e também explicou as regras do dia a dia. Tinha um só banheiro para todos os detentos. Ele me aconselhou a lavar a mão na velha pia antes de puxar a descarga. Sentei-me num pequeno espaço livre da cela aguardando como seria a noite. Horas mais tarde, recebi um colchonete e, com a ajuda dos outros presos, arrumei um canto para me acomodar. Estiquei o colchonete no piso entre 2 beliches ocupados por outros detentos. Começou a minha primeira noite atrás das grades. Não jantei, apenas alimentei meus pensamentos. Deitado, lutando para encontrar o sono, as memórias remoídas. Raciocinei mais profundamente sobre a grandeza de Deus e os seus desígnios. Como compreender certas situações que nos atingem como um relâmpago em meio a uma tempestade. Pensei no poder de livramento do Espírito Santo. Lembrei-me dos milhares de milagres que vi acontecer na Igreja Universal desde que preguei no velho Coreto do Meia, no Rio de Janeiro. As lembranças da funerária que se transformou numa igreja calorosa, palco de arrependimentos e vidas nascidas de novo. O estádio do Maracanã e outros em todo o Brasil entupidos de gente rendendo-se ao maior de todos os milagres, a conquista da salvação da alma, a fraqueza do homem e a fidelidade divina. O salmista declamou que Deus fez justiça aos oprimidos. Eu estava oprimido. Esther, minhas filhas, minha família, estavam oprimidas. O Senhor liberta os encarcerados, levanta os abatidos e ama os justos. Eu estava clamando por justiça. Mas era preciso esperar, confiar com todas as minhas forças.